Bom dia, pessoal! Que alegria e bênção estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês Jeremias capítulo 32, mais uma situação em que o profeta profetiza com a sua própria vida. Nós temos visto quando o profeta Jeremias profetizou que o seu povo seria levado ao cativeiro, e ele começa a anunciar também que esse cativeiro duraria um período de 70 anos. Por mais triste que fosse a situação do povo de Judá e por mais triste que fossem também as palavras que Jeremias estava entregando, por aquele povo não se arrepender, não se voltar para o Senhor, Jeremias promete que Deus disciplinaria o seu povo de forma dura, mas ele também anuncia que esse povo seria trazido de volta para a sua terra e ali eles novamente prosperariam, seus filhos gerariam novas gerações e como uma prova disso, o Senhor manda que Jeremias compre um terreno. Nós vamos ver como Deus fala com o profeta, confirma aquela palavra e Jeremias então compra uma terra ali na sua região, anunciando que apesar da tristeza, da fome, da desgraça que eles estavam atravessando naquele momento, ele estava fazendo um investimento porque ele sabia da parte do Senhor que o futuro era promissor. Deus iria cumprir para com seu povo a sua promessa de restauração. E a mensagem desse texto é: por acaso existe alguma coisa que é difícil demais para o Senhor? E não existe, nós sabemos que todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. Muitas coisas talvez não são necessárias para nós ou não são para nós, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então vamos orar, pedir ao Senhor para falar conosco através dessa leitura, enquanto nós meditamos, que o Espírito Santo seja mais do que as palavras minhas ou do Tiago, a nossa oração sempre é essa, para que o próprio Deus, para que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós pedimos, Pai, fala conosco, ministra no profundo do nosso coração a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, como nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer a tua palavra e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós te amamos e te adoramos e damos liberdade, Espírito Santo, para você poder falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa leitura, a história de quando Jeremias compra um campo de forma profética, anunciando um bom futuro para o seu povo. Jeremias 32 diz: esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. No período do reinado de Zedequias, a situação já era miserável ali para o povo de Judá, e o rei Nabucodonosor da Babilônia já estava cercando e prestes a adentrar naquela cidade. Diz que esse foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. Zedequias, ninguém na terra de Judá queria ver a face de Nabucodonosor, mas Jeremias está dizendo que Zedequias não escaparia, ele se enfrentaria frente a frente, face a face com Nabucodonosor. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Ananote, porque sendo parente mais próximo, você tem direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo, Anameel, veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Ananote, no território de Benjamim, porque é seu direito, de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa palavra vinha do Senhor. Observe que primeiro o Senhor fala no coração do profeta Jeremias, depois se cumpre do
primo dele vir e lhe oferecer aquela propriedade. É assim que o Espírito Santo comunica conosco hoje da mesma forma. Sim. Não busque profetas, não vá a lugares buscando ouvir a voz do Senhor, esteja atento àquilo que o Senhor fala ao seu coração. E quando Deus desejar, Ele vai enviar os profetas, as profetisas dele, para confirmar a palavra que já está na sua vida. Deus nos chama para um relacionamento pessoal. E as mensagens importantes que Ele tem a comunicar conosco, Ele vai falar ao nosso próprio coração, mas Ele confirma suas palavras através dos seus servos, os profetas. Assim como nós vemos aqui nessa experiência de Jeremias. Jeremias disse: "Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel e a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura. E pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas." Observe também o procedimento, como ele compra uma propriedade que tinha um documento, ele assinou aquele documento, havia testemunhas presenciando e ele fez o pagamento conforme devido. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições de compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias. Nós vamos ver mais sobre esse Baruque nos próximos capítulos. Na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra. Coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra." Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: "Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles essa terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste, por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, e pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. E Deus estava prometendo, a fome e a peste, essa guerra para eles, porque eles não se arrependiam. E aí Jeremias continua dizendo: cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Você percebe que Jeremias estava desfrutando aquela alegria que nós temos quando nós compramos algo. Se você consegue acumular um valor financeiro e você consegue comprar um carro novo, comprar uma casa, há aquele momento de alegria, de euforia. E Jeremias, por isso, louva a Deus,
mais ainda do que por isso, por saber que Deus tinha promessas e Jeremias estava comprando uma terra sob a promessa do Senhor, de que aquele lugar seria restaurado, casas, terrenos, vinhas ainda voltariam a ser vendidos. Naquele lugar onde havia apenas derrota, desgraça, ninguém queria. Talvez muitas pessoas queriam vender a propriedade para poder se apossar de uma pequena porção de prata, como aquela que Jeremias pagou a seu primo Anameel. Mas ninguém queria comprar naquele lugar, porque não era promissor. Jeremias sabia da parte do Senhor que o Senhor tinha planos ainda para com aquela terra. E a palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando oferta de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito. Tanto o povo como seus reis e os seus líderes e os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitaram a minha correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram altares idólatras para Baal no vale de Ben-Hinom para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a essa cidade, sobre a qual vocês estão dizendo, que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ira ardente, no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefalá e do Negueb, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus, aquele que restaura a sorte do seu povo. Mesmo quando é necessário corrigir e disciplinar as promessas do Senhor para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, é de bênção e restauração. E assim como Jeremias comprou um terreno, naquele momento de desgraça, de desolação, assinou a escritura, pagando com a prata, ele está assim
com a sua atitude profética, anunciando o que aconteceria no futuro. Após o retorno do povo de Deus, após Deus restaurar a sua sorte, Deus ainda tinha promessas e planos de, com alegria, abençoar o seu povo. Essa palavra claramente se aplica, assim como a Judá e a Israel, às nossas famílias hoje. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos apresentar nossos motivos de oração, seja o que for na sua vida de que necessita restauração hoje, qual a situação que está hoje desolada. Coloque diante do Senhor, apresente os nomes que vêm à sua mente, seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos concordar em oração pelo favor, restauração Amém. E bênção de Deus sobre a sua família. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus de segundas chances, um Deus que nos promete um futuro de glória, Amém, de Senhor bênção, Jesus. para que o teu nome seja glorificado Sim, através da nossa história. E hoje eu e a Rafa colocamos diante do Senhor essa pessoa que ora conosco, com seus motivos de oração, as causas que são colocadas diante do Senhor agora. Talvez essa pessoa que está atravessando um momento como esse que Jeremias via na sua terra, de desolação, de pobreza, de desgraça, de falta de perspectiva, de isolamento. E nós oramos, Pai, pedindo que assim como o Senhor profetizou, declarou através do profeta Jeremias, que o Senhor também traga a esperança verdadeira de um futuro melhor, de dias de paz e de restauração para essa família e cada pessoa cujo nome agora é apresentado ao Senhor em oração. Amém, Pai, que assim seja. Pedimos, Pai, que o Senhor traga provisão mais do que abundante, que o Senhor dê a cada família representada entre aqueles que oram conosco agora o nosso pão de cada dia, seja Sim, qual for Senhor, a em nossa nome de necessidade. Jesus. Colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor responda, Pai. Nada é difícil demais para o Senhor, Nada, porque Senhor, o Senhor em é o nome de Deus Jesus, Todo-Poderoso. nós confiamos E assim em Ti. como Jeremias orou, nós oramos com ações de graças ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso futuro, confiando que o Senhor mesmo cumprirá para conosco as suas boas promessas. Entregamos ao Senhor a nossa família, Recebe, cada Senhor, casamento, em nome cada de Jesus. filho, neto, cada nome que agora é mencionado em oração diante do Senhor. E todas as nossas causas nós deixamos ao teu cargo, Recebe, confiando meu que o Pai, Senhor em nome tem de cuidado Jesus. de nós. Sim, Obrigado Senhor. pela presença do teu Espírito Santo, pelas suas boas promessas e pela sua grande fidelidade. Recebemos a tua palavra com alegria e gratidão. Também pedimos que o Senhor aguarde em nossas mentes e corações, Pai, em nome que ela de Jesus. continue nos gerando esperança, fé Sim, meu genuína Pai, nós e nos dê precisamos de entendimento Ti. e maior revelação desse texto que lemos hoje. Entregamos nossa família, nosso futuro, tudo que toma o nosso nome ao Senhor e recebemos de bom grado a Tua preciosa palavra. Amém, Obrigado, Pai. Oramos com ações de graças e fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia Graças muito a Deus. abençoado. Bom Assim dia para todos seja. vocês que estão aí online com a gente. Bom dia, sogrinha. Bom dia, Maria de Fátima. Que Deus abençoe cada um de vocês que Amém. estará também Assim ao longo seja. desse dia. Nós amamos estar aqui com vocês e saiba que nada é difícil para o nosso Deus. Nós sabemos que Ele tem planos e propósitos para a nossa Amém. vida, Graças a para a Deus. nossa família. Ele pode restaurar, Ele pode mudar a nossa sorte. Eu gosto muito disso, que mudar a nossa sorte é algo que Deus, Ele é especialista em fazer. Então Ele pode mudar a sua sorte. Aquilo que parece estar sem vida, sem rumo, Deus pode trazer completa restauração. Graças a Deus. Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.